Olá pessoal, tudo bem? Professor Alexandre de volta aqui com vocês. Trabalhar aqui o componente curricular que é História, trabalhar com o 9º ano, através do Caderno do Aluno, o Currículo Paulista. Vamos trabalhar aqui o Caderno do Aluno, o Currículo em Ação, tá? E vamos iniciar aqui, portanto, a aula número 2. E vamos seguir falando na unidade temática, que é o nascimento da República no Brasil e os processos históricos até a metade do século XX. Okay? Então, seguiremos falando um pouquinho do início da Primeira República no nosso país, né, e os processos históricos que se desencadearam até metade do século XX, até por volta de 1950. Para isso, vamos desenvolver nesta aula a seguinte habilidade, que é descrever as seguintes habilidades, que é descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos da emergência da República no Brasil. E também de caracterizar e compreender os ciclos da história republicana, identificando particularidades da história local e regional até 1954. E para isso nós vamos aqui estudar os objetos de conhecimento, que serão experiências republicanas e práticas autoritárias, as tensões e disputas do mundo contemporâneo e a proclamação da República e seus primeiros desdobramentos. Certo? Então, na aula passada nós fizemos aí o início, né, desta unidade temática e desses objetos de conhecimento, que visava, né, conhecer um pouquinho dos símbolos nacionais e entender como esses símbolos eles são criados, né, a partir dos atores políticos que estão por trás da elaboração desses símbolos. E normalmente, né, esses atores políticos é que detêm o poder. Então nós vimos que a bandeira imperial tinha uma forte relação, né, com ainda a família de Dom Pedro, né, e vínculo inclusive com Portugal, e nós tivemos aí a primeira bandeira, né, do Brasil, né, a bandeira, aliás, primeira bandeira não, a bandeira republicana do nosso país, melhor dizendo, né, ela tem também aí uma semelhança, né, com a bandeira imperial, tá? Mas é óbvio que foi alterada, né, não é a mesma que a bandeira imperial, com o objetivo, é claro, dos atores que estavam envolvidos no processo de proclamação da República no Brasil. Então, é sobre isso, né, que nós vamos estar falando aqui na aula de hoje. Para isso, trouxe para vocês a atividade 3, que é uma atividade de análise de fonte. Então, nós vamos analisar algumas fontes aqui, né, e poder desenvolver uma atividade a partir disso, que iniciaremos a partir dessa observação da imagem, tá? E depois nós vamos ler os textos, né, para responder as questões no caderno. Então, lendo o texto ao lado dessa charge aqui, ela diz o seguinte: é uma charge retratando o voto de Cabresto com político levando o eleitor para votar. O diálogo mostra uma mulher representando a soberania e questiona ao político. Então, essa mulher ela representaria o quê? A república, tá? E aí ela questiona o político. É o Zé Besta? O político que traz em uma corda o eleitor representado por um burro responde: não, é o Zé Burro. Então, essa imagem aqui é uma charge, né, que procura retratar uma das características do início da República
no nosso país. Então vocês puderam observar que a Constituição, né, na aula anterior, vocês trabalharam com a Constituição de 1891. E naquela Constituição, a gente pôde observar, né, que os direitos, né, os políticos principalmente, não foram estendidos para todos. Tá? E também é importante entender, né, a partir do que a charge nos traz, tá? A forma como o eleitor é tratado, tá certo? E especialmente tendo essa figura do político aqui, caracterizado, né, como um coronel, tá? Então, é exatamente sobre isso que nós vamos ler o próximo texto, que vai falar, portanto, da República e o coronelismo. Então, o que foi a política do coronelismo nos primeiros anos da República Brasileira? Então, vamos lá para o texto. O regime republicano, proclamado em 1889, não significou uma participação popular efetiva e muito menos ampliou de forma expressiva os direitos sociais. Ao contrário, durante a Primeira República, também conhecida como República Velha, o sistema político foi dominado pelas oligarquias estaduais, cujos interesses prevaleciam no cenário político e econômico de seus respectivos estados. Na Constituição de 1891, apenas os homens maiores de 21 anos e alfabetizados votavam. O voto era restrito a uma pequena parte da população e, somado a isso, as fraudes sobre os resultados eleitorais eram constantes. Esse sistema garantia a manutenção das oligarquias no poder, intermediadas pelos coronéis, que eram os grandes latifundiários, proprietários de terra, que, com intervenção na política regional e local, conseguiam os votos necessários aos oligarcas, com a troca de favores por meio de ameaças. Tá? Então, é fundamental compreender, tá, que a República dos Coronéis, né, o chamado coronelismo aqui, tá, é uma forma, né, de política que está pautada no autoritarismo. Vou voltar aqui, que foi sem querer, no autoritarismo, né, no controle dos coronéis, né, durante o processo eleitoral. Então, nós vimos na imagem e na charge anterior, né, o coronel levando o eleitor para votar. Então, o voto não era para todos, era limitado, e aqueles que votavam eram rigidamente controlados em quem eles deveriam votar. Então, a opinião do eleitor não interessava, né? Ele tinha que votar normalmente, né, naqueles que os coronéis aqui indicavam. Tá? Por quê? Porque os coronéis eram os grandes latifundiários e essas pessoas que votavam normalmente estavam ligados a eles, né, através do trabalho dentro dessas terras, tá, que eles exerciam. E com isso, né, esses coronéis garantiam os votos para aqueles políticos, né, que, obviamente, beneficiassem a eles. Tá? E isso sempre se dava, né, com troca de favores ou até mesmo, muitas vezes, ameaças aí.
Ok? Então, essa é uma das características, portanto, do coronelismo, que foi uma das características do início da República, né, do nosso país. A partir disso, vocês vão responder a letra A. Com o auxílio do texto, a República e o coronelismo, elabore uma explicação para o que ocorre na imagem. Qual é o tema da charge? O que o autor quis representar? Então você vai agora, né, elaborar uma explicação para o que ocorre nesta imagem aqui, certo? Tá? E qual é o tema, né, dessa charge aí? E o que o autor quis mostrar com ela? Tudo bem? Tá fácil, né? Espero que sim. Vamos lá, seguindo. A letra B. Segundo o texto, quem podia votar na Primeira República? Então, segundo o texto aqui, né, que a gente acabou de ler, quem podia votar na Primeira República? Belezinha? Então, dando sequência aqui, agora nós vamos para o texto, tá, e responder as questões seguinte. O título do texto diz o seguinte: o início da República. A proclamação da República no Brasil em 1889 deu início a um novo modelo político que se consolidou a partir dos interesses das elites civis e militares que derrubaram a monarquia. Uma das heranças dessa forma de governo foi o sufrágio, direito previsto pela Constituição de 1891 aos cidadãos alfabetizados. O sufrágio aqui significa voto. A partir de 1891, o sufrágio passou a ser universal e masculino. A exclusão das mulheres e dos analfabetos deixava de fora das eleições grande parte da população brasileira. O monopólio do sistema político e econômico pelas oligarquias regionais, evidenciado pela política dos governadores do coronelismo, levava a fraudes eleitorais e ao voto de cabresto. A população brasileira, em 1919, girava em torno de 29.700.000 pessoas, das quais 1.766.000 poderiam votar. No entanto, compareceram às urnas somente 418.000, representando 1,41% da população brasileira. Nesse mesmo período, iniciava-se a implementação de indústrias e ferrovias no Brasil, pautadas por um modelo econômico agroexportador, tendo o café como principal produto e mola propulsora do modelo de industrialização que se iniciava, em um período conhecido na Europa como Belle Époque. As melhorias na qualidade de vida proporcionadas pelo avanço tecnológico, no caso do Brasil, foram impulsionadas pela cafeicultura, que oportunizou um momento áureo da economia brasileira. No entanto, a Belle Époque brasileira não foi estendida à maioria da população, impulsionando inúmeras tensões e conflitos sociais na época, inclusive aqueles ocasionados pela emergência do movimento operário de trabalhadores imigrantes. Tá? Então é importante a gente entender que havia, né, além de uma restrição pelo direito do voto, né, mesmo assim havia uma baixa participação, né, da população, pouco interesse da população em participar do processo eleitoral, né, dentro desse processo eleitoral aqui dominado pelos política dos governadores e dos coronéis aqui, ok? E é importante dizer que esse período foi um período que nós tivemos o café como uma mola propulsora da economia brasileira, tá? E que proporcionou aqui no Brasil um período chamado de Belle Époque,
como aconteceu na Europa. Só que na Europa, né, nesse período de grande desenvolvimento, no início do século XX, nós vamos ter aí a população, né, de uma certa forma, usufruindo desse desenvolvimento. E aqui no Brasil isso não aconteceu, né, de forma onde todos pudessem desfrutar desse período, né, pujante aí da economia cafeeira brasileira, e isso aumentou também as tensões e os conflitos sociais durante esse período. Então, dando continuidade, vocês podem ver aqui nessa imagem, né, só uma representação de que poucos homens, portanto, né, podiam votar aqui, certo? E que poucos foram às urnas, né? E aqui nós temos o que? A população que não podia participar do pleito eleitoral. Então, nós temos as seguintes questões aqui agora. A letra A. De acordo com o texto, o novo modelo político no início da República no Brasil era de interesse de quem? Explique. Então, lá no início da República no Brasil, esse modelo político, ele interessava a população, interessava quem? Letra B. Segundo o texto, qual era o modelo econômico no qual o Brasil estava pautado? Explique-o. Então, qual modelo econômico o Brasil estava ligado aí? Né? O texto anterior está falando sobre isso. A letra C. Pesquise o significado de Belle Époque. A partir das explicações e do seu entendimento do texto, explique o que foi a chamada Belle Époque brasileira. Então, você primeiro vai pesquisar o termo aqui, Belle Époque, o que significa, é uma pesquisa rápida, só para você, né, saber o significado. Eu já comentei ali na explicação do texto, mas pode fazer essa pesquisa também, que eu acho que ajuda, é importante. E depois de fazer isso, você vai explicar o que foi chamada Belle Époque brasileira, né, que o texto está abordando também. E por último, a letra D aqui, que ela fala o seguinte: elabore um texto, um parágrafo, relacionando as eleições na Primeira República à organização política do período. Então, você vai fazer um texto de um parágrafo curto, tá? Mas que vai procurar nesse texto relacionar como eram as eleições da Primeira República no Brasil e como estava organizado politicamente, tá? Esse período. Bom, daí seguindo, nós vamos ter aqui o conhecimento, eu trouxe para vocês, né, a respeito de algumas tensões desse período, tá? Então nós vimos que nem toda a população, né, estava contente com a proclamação da República, até porque a proclamação da República ela não interessou a toda a população brasileira, que acompanhava, né, todas essas disputas políticas, mas ao fundo não via melhoras, né, para ela, né, no seu dia a dia. Então, no Brasil, o período de 1889 a 1930 foi marcado por grandes desigualdades sociais e por forte repressão governamental, o que gerou uma série de revoltas e rebeliões populares. Tá? Então, nós tivemos diversas revoltas urbanas e revoltas rurais. As principais revoltas urbanas nessa época foram a Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana e também as greves operárias. Já as revoltas rurais, nós tivemos as principais aqui, como Canudos, Contestado, a Revolta de Juazeiro e o Cangaço. Então, no próximo slide aqui eu trago para vocês, né, um mapa mental que procura trabalhar um pouquinho, né, e diferenciar aqui e caracterizar também um pouquinho essas revoltas. Então, as revoltas e movimentos sociais da Primeira República, tá? Então, fazendo parte das tensões sociais aí que existiam. Então, nós vemos aqui, ó, acompanhando essa setinha aqui, nós vamos para as revoltas rurais, ou seja, que se deram no campo. Então, nós vamos ter o movimento cangaceiro, né, que uma das principais características do movimento cangaceiro era o banditismo social, tá, o conceito criado aí, e nós temos também a figura de Lampião e Maria Bonita.
Depois nós vamos ter a Guerra de Canudos, né? A principal figura da Guerra de Canudos vai ser Antônio Conselheiro, tá? A Igreja Católica e os coronéis eram contrários a esse movimento, tá certo? E que foi extremamente massacrado, inclusive, né, por eles. E era um movimento messiânico, né? Ou seja, era um movimento que trazia uma ideia de libertação através da religião, como se um novo filho de Deus, um novo Messias na Terra tivesse vindo para libertar o povo, tá? E nós vamos ter aqui também a Guerra de Contestado, tá? Uma outra revolta rural que foi uma disputa, né, de uma área que era contestada, que era uma área que estava sendo construída uma ferrovia, então houve uma disputa em torno desta área e que ela foi liderada pelo monge José Maria. Aí nós vamos para as revoltas urbanas aqui, e nós vamos ter a revolta da Chibata, né, que é caracterizada aí por castigos corporais, né, que os marinheiros sofriam, tá? E foi liderada por João Cândido, né, o chamado Almirante Negro, tá? Nós vamos ter a revolta da vacina, tá? Que está envolvida com principalmente um descontentamento da população em relação à grande demolição de cortiços, né, na região central do Rio de Janeiro, e também há uma vacinação obrigatória, tá, que foi usada, né, obrigando as pessoas a se vacinar, inclusive com força da violência. Isso gera uma revolta. E na década de 20 nós vamos ter alguns movimentos aqui que nós vamos também estar estudando: a Semana da Arte Moderna, a Coluna Prestes, 18 do Forte, tá? Mas nós vamos também aqui, né, falar um pouquinho até 1930 sobre a Aliança Liberal e sobre Getúlio Vargas. Mas, então, é importante a gente entender que no início da Primeira República no Brasil, ela ao mesmo tempo, né, nós vamos ter essa liderança de um lado dos coronéis, né, no campo político, mas por outro lado nós vamos ter essa desigualdade social se intensificando e essas tensões sociais também desembocando em diversas revoltas pelo nosso país, tá ok? E para a gente poder entender melhor, né, essas revoltas, as regiões em que elas ocorreram, nós temos aqui nesse mapa, né, o fanatismo religioso centrado na figura do Padre Cícero, né, também, que foi um movimento aqui importante, tá? O fenômeno do cangaço também em todo o Nordeste, tá? Nós vamos também ter aqui, ó, a Guerra de Canudos, tá? Então, movimentos importantes aqui durante esse período. Nós vamos ter aqui, né, mais na região sul e sudeste, a revolta contra a vacina obrigatória. Na verdade, apenas foi só um pretexto, né, do povo contra a repressão, tá? Nós vamos ter a revolta da Chibata também aqui no Rio de Janeiro. Depois aqui em Santa Catarina, né, na divisa com o Paraná, nós vamos ter a Guerra do Contestado. E em São Paulo nós vamos ter, né, um movimento operário se organizando e dando início à primeira grande greve aqui no nosso país. Beleza, gente? Eu vou ficar por aqui. Passei um pouquinho do tempo, mas espero que vocês tenham gostado aí e aguardo vocês na nossa próxima aula. Forte abraço, se cuidem. Valeu!